Olá, seja bem-vindo. René Descartes. As mais polêmicas frases do pai da matemática. Hoje, não poderia conceder demais a minha desconfiança, visto que, agora, não é tempo de agir, mas apenas de meditar e de conhecer. Não há nada tão equitativamente distribuído no mundo como a inteligência. Todos estão convencidos de que têm o suficiente. Tomei a decisão de fingir que todas as coisas que até então haviam entrado na minha mente não eram mais verdadeiras do que as ilusões dos meus sonhos. Apenas desejo a tranquilidade e o descanso, que são os bens que os mais poderosos reis da terra não podem conceder a quem os não pode tomar pelas suas próprias mãos. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. É propriamente não valer nada não ser útil a ninguém. Os homens que se emocionam com as paixões são capazes de ter mais doçura na vida. A filosofia que cultivo não é nem tão bárbara nem tão inacessível que rejeite as paixões, pelo contrário, é só nelas que reside a doçura e felicidade da vida. Quase nunca me fio nos primeiros pensamentos que me vêm à mente. Quando gastamos tempo demais a viajar, tornamo-nos estrangeiros no nosso próprio país. René Descartes. A leitura de todos os bons livros é uma conversação com as mais honestas pessoas dos séculos passados. Basta ajuizar bem para bem fazer, e julgar o melhor que nos seja possível para fazermos também o nosso melhor. Não basta termos um bom espírito, o mais importante é aplicá-lo bem. Não há nada que dominemos inteiramente a não ser os nossos pensamentos. As paixões são todas boas por natureza e nós apenas temos de evitar o seu mau uso e os seus excessos. Apenas compete aos soberanos, ou aos que por eles são autorizados, regular os costumes alheios. Não há nada no mundo que esteja melhor repartido do que a razão. Todos estão convencidos de que a têm de sobra. Mesmo os mais perfeitos espíritos terão necessidade de dispor de muito tempo e atenção. Ninguém pode conceber tão bem uma coisa e fazê-la sua, quando a aprende de um outro, em vez de a inventar ele próprio. Divide as dificuldades que tenhas de examinar em tantas partes quantas for possível para uma melhor solução. O bom senso é a coisa do mundo mais bem distribuída. Todos pensamos tê-lo em tal medida que até os mais difíceis de contentar nas outras coisas não costumam desejar mais bom senso do que aquele que tem. Viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Quando se é demasiado curioso de coisas praticadas nos séculos passados, é comum ficar-se ignorante das que se praticam no presente. Nada é mais justamente distribuído que o senso comum. Ninguém pensa que precisa mais do que realmente já tenha. Não ser útil a ninguém equivale a não valer nada. As melhores mentes podem ter as maiores virtudes ou os maiores vícios. É bem mais o costume e o exemplo que nos persuadem do que algum conhecimento certo. Por que fomos crianças antes de sermos homens, e por que julgávamos ora bem ora mal as coisas que se nos apresentaram aos sentidos, quando ainda não tínhamos completo o uso da razão? Há vários juízos precipitados que nos impedem agora de alcançar o conhecimento da verdade, e, de tal maneira, só conseguimos libertar-nos deles se tomarmos a iniciativa de duvidar, pelo menos uma vez na vida, de todas as coisas em que encontramos a mínima suspeita de incerteza. Elevai a tal ponto a vossa alma, que as ofensas não a possam alcançar. Humanamente não existe um ser que seja feliz sem que o outro também seja. O homem que se casa após os 30,
Logo suspeitará que o poderia ter feito antes.